No processo de ideação, a gente utiliza o método que a Google usa para criar produtos, chama Design Sprint, e também eu uso algumas ferramentas do Design Thinking. Esse processo de Design Thinking e Design Thinking ajuda a gente a melhorar a nossa ideia, que a princípio estava pouco amadurecida, e a gente trazer um time multidisciplinar, rodar várias dinâmicas através de uma semana de trabalho colaborativo e sair com a ideia para ser defendida em um comitê. Então a ideia passa a ser maturada, a ideia passa a ser trabalhada de forma mais robusta para que a gente possa vender essa ideia para algum comitê. E a partir daí, construindo um pitch defensável, verificando com a diretoria se ela tem interesse de fazer um mergulho em cima dessa ideia, a gente vai para a segunda fase, que é a fase de preparação. Basicamente, se eu utilizei uma sprint na fase de ideação, que a gente chama os nossos pequenos steps, que são 15 dias, eu vou usar mais 2 sprints na parte de preparação. E a parte de preparação, basicamente, eu quero achar parceiros de negócio, achar parceiros de tecnologia, defender tecnicamente esse produto, fazer um mergulho, né? A gente chama isso de deep dive, fazer um mergulho sobre o mercado que eu estou inserido, achar premissas que me permita criar um business case defensável e um business case que tenha tração de receita. Ou seja, então eu tenho uma ideia que foi amadurecida durante o período da ideação e agora eu tenho um business que está sendo construído no período de preparação. Então eu posso ir para o meu comitê consultivo, seja da Algar Telecom, que foi a nossa fundadora, ou da Algar Tech, que a gente está construindo projetos agora, defender esses business. Então o business case é o grande marco do final da fase de preparação. E aí, uma vez aprovado o business case, eu tenho condição de montar um squad, ou seja, montar um time de trabalho para desenvolver aquele produto, aquele serviço ou até mesmo aquele novo negócio para aquela empresa que está apostando. E aí é interessante que o nosso formato de gestão, nós começamos por tribos. Então eu tenho tribos que se reúnem por projetos específicos. Então eu tenho em Uberlândia tribo digital, projetos ligados àquelas 4 avenidas de tecnologia, projetos ligados a algumas indústrias específicas. Eu tenho uma tribo chamada Over the Top, soluções de plataforma que eu consigo de fato levar uma grande massa de clientes para dentro desse negócio. E tem uma tribo lá em cima em Recife chamada Tribo do Porto. Então essas tribos, elas possuem vários squads dentro, que são squads que nós aprovamos a fase de desenvolvimento. Um squad ele vai formado por times multidisciplinares. Nós temos dentro do squad basicamente 3 grandes papéis. E aí eu já entro nesses papéis que são os papéis do Scrum. Nós utilizando o Scrum como método específico para o controle de projetos na fase de desenvolvimento. Se na fase de ideação e a fase de preparação nós trabalhamos Design Thinking, Design Sprint, na fase de desenvolvimento nós vamos trabalhar Lean Inception, que é uma metodologia para desenvolvimento de MVPs, ou seja, mínimos produtos viáveis, e também o Scrum como método ágil de gestão de projetos. Então, lá naqueles 3 papéis do Scrum, eu já entendo como que está sendo a construção do meu squad. Basicamente, a gente tem a figura do PO, que é o Product Owner. O PO nada mais é do que o dono do produto, aquele que respira o produto, aquele que é o empreendedor daquela mesa. Muitas vezes é aquele que ajudou a amadurecer aquela ideia no período de ideação e preparação, aquele que conhece do negócio em si. Eu tenho a figura do Scrum Master. O Scrum Master é o dono do método. Então, se eu tenho o PO, que é dono do negócio, eu tenho o Scrum Master, que é dono do método. Ele é o coach sobre o método ágil. Ele é aquele que vai disseminar de forma tranquila e de forma consultiva as cerimônias e todos os passos do Scrum. E depois eu tenho a figura do time, o time de desenvolvimento. No nosso caso, como nós estamos criando produtos, serviços e até mesmo negócios, eu estou falando de time multidisciplinares.
um time de fato que tem várias competências diferentes. Nós adotamos dentro do time de desenvolvimento a ideia de two pizza time. Um time não pode ser maior do que comer 2 pizzas juntos. Então nós estamos falando da figura do PO, da figura do Scrum Master e do time somando de 3 a 9 pessoas, dependendo da fase que ele está. Ideação e preparação, 3 pessoas, fase de desenvolvimento até 9 pessoas, mas o ideal é que a gente trabalhe com 8 pessoas. Two pizza team. E nesse formato dos squads, do time de desenvolvimento, nós temos as figuras de marketing, arquiteto de soluções, nós temos a figura de Customer Experience ou User Experience, nós temos a figura de engenheiros, seja ele eletricista, seja ele de software, seja ele agrônomo, seja ele mecatrônico, ou seja, qualquer tipo de engenharia que aquele projeto está vinculado, eu busco os recursos, as pessoas específicas daquela engenharia. E tenho também time de processos, ou seja, time de produto, que tem a visão de integração entre negócio, entre processo e tecnologia. Então, esse pequeno mix de competências nós chamamos de squad. E aí, por fim, eu tenho a estrutura de um squad formado dentro de uma tribo específica e cada membro daquele squad passa a trabalhar em um capítulo específico. E esses capítulos eles são organizados por temas. Então eu tenho um capítulo de POs, um capítulo de Scrum Master, um capítulo de marketing, de arquiteto de soluções, de CX, UX, um capítulo de processo e um capítulo de engenharia. Esses capítulos ajudam a padronizar de fato aquilo que nós queremos. Consegue padronizar os métodos que dão certo, compartilhar as lições aprendidas em cada projeto. Os capítulos eles vão trazendo profissionais que estão em vários níveis de tempo de casa, de experiência, para um nível de excelência altíssimo. Ou seja, o próprio método da criação de capítulos ajuda a gente a trazer os profissionais como alta performance dentro dos squads, dentro das tribos.